Olha, hoje em dia a gente vive num mundo que é simplesmente lotado de histórias, de narrativas, todas brigando pela nossa atenção, né? E muitas vezes elas acabam distorcendo a realidade. A grande questão é, como é que a gente faz para manter o nosso discernimento intacto no meio disso tudo? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Essa pergunta é a que não quer calar, né? O que realmente aconteceu? Hoje em dia, parece que separar o evento puro, o que aconteceu de fato, da história que contam sobre ele, virou um dos nossos maiores desafios diários. É bem esse o nó que a gente vai tentar desatar aqui. Então, o ponto de partida para a gente conseguir navegar nesse mar de informações é entender uma coisa fundamental. A gente lida com dois tipos de verdade, digamos assim. E a chave para ter clareza, para enxergar as coisas como elas são, é saber diferenciar uma da outra direitinho. Ok, então vamos lá para essa distinção que é super importante. De um lado, a gente tem a verdade factual. O que é isso? É o que aconteceu na realidade física. Ponto. É objetivo, dá para verificar. Sabe, pensa assim, o resultado de um exame de sangue, o saldo da conta bancária, a data de hoje no calendário, são fatos. Agora, do outro lado, a gente tem a verdade construída. E aqui, olha, presta atenção, tá? Esse é o ponto crucial. Ela não é necessariamente uma mentira. É o significado, a carga moral, emocional que alguém coloca em cima daquele fato. O material que a gente está analisando chama isso de uma forma bem forte: produção industrial de realidade subjetiva. E é justamente aí que entra a habilidade mais importante de toda essa nossa conversa, a soberania perceptiva. O que é isso, afinal? É basicamente a nossa capacidade de desenhar uma linha bem clara na areia, sabe? De um lado o fato bruto, do outro a historinha, a construção narrativa. Fazer isso é o que nos permite manter a nossa independência intelectual e não ser capturado por essas narrativas que estão por aí. Certo. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que essa verdade construída nasce, como ela se espalha? Bom, a ferramenta principal para isso tem um nome. A gente chama de moldura. Ou, como se fala muito por aí em inglês, framing. Vamos ver como é que esse mecanismo funciona na prática, porque é bem interessante. Olha só essa frase que resume a ideia perfeitamente. A moldura não é o que aconteceu, mas a embalagem, a interpretação que já vem prontinha junto com a notícia. É como se fosse uma lente que já vem com grau e que nos dizem para usar para enxergar o fato. O perigo é que, se a gente não percebe que está usando essa lente, a gente não reage ao fato em si, mas sim à interpretação que nos deram de bandeja. Vamos ver um exemplo bem prático para isso ficar claro. Passo 1. O fato. Uma empresa divulgou os lucros do trimestre. Ok, isso é um dado, um número, neutro, objetivo. Agora, olha só as molduras. A moldura A diz assim: lucros superam as expectativas em um mercado difícil, mostrando uma liderança heróica. Uau! Isso gera o quê? Otimismo, confiança. Agora, a moldura B, usando o mesmíssimo fato: crescimento dos lucros desacelera, sinalizando uma ameaça iminente para os investidores. Opa, já gera medo, incerteza. Percebe? O fato é um só. Mas a realidade que a gente percebe e principalmente a nossa reação emocional são totalmente diferentes. É assim que a mágica acontece. Beleza. Acho que o mecanismo da moldura ficou claro. Mas aí vem a parte importante. Como é que a gente identifica quando estão tentando nos enquadrar? Como a gente percebe isso no dia a dia? Bom, para isso, vamos agora para a primeira parte do nosso kit de ferramentas de defesa: os sinais de alerta. Aqueles que acendem uma luzinha amarela e mostram que tem uma narrativa em ação. Então, é bom ficar de olho em 3 sinais principais. O primeiro, seleção e repetição. Sabe quando uma mensagem é repetida tantas, mas tantas vezes, que ela meio que vira parte da paisagem mental? Quase uma verdade por osmose de tanto se ouvir? O segundo sinal é o apelo à virtude. É quando a narrativa dá a entender que concordar com ela é prova de que a pessoa é do bem, ética, inteligente, é uma pressão moral, sutil ou nem tanto. E o terceiro é a fusão identitária. Aquela ideia de que, para pertencer a um certo grupo, a uma tribo, é preciso aceitar aquela versão da história. Questionar passa a ser um risco de ser expulso do grupo. Ok, identificar esses sinais de alerta já é um passo gigantesco. Mas não para por aí. Agora a gente vai para a defesa ativa. Vamos para a segunda parte do nosso kit de ferramentas, que são os filtros práticos. Coisas que a gente pode aplicar no dia a dia para proteger a nossa percepção. São 3 estratégias bem diretas. Olha só. A primeira, sempre, mais sempre, separar o fato da moldura. É preciso se perguntar, tá, mas o que de fato aconteceu? E logo depois, e o que estão me dizendo que isso significa? A segunda estratégia, medir pelo efeito no corpo, o efeito somático. A informação causou um pico emocional instantâneo? Uma raiva? Um medo? Uma euforia gigante? Se sim,
cuidado. Narrativas são desenhadas para sequestrar as emoções. E a terceira, observar bem se essa verdade apresentada exige alguma reorganização na vida real, na prática. E olha, esse terceiro filtro é poderoso pra caramba. Pensa assim, uma verdade factual, de verdade, ela tem consequências, ela exige o que o texto chama de custo de coerência. Por exemplo, se alguém descobre um fato sobre a própria saúde, essa pessoa vai ter que, sei lá, mudar hábitos, se alimentar melhor, fazer exercício. A vida muda. Já a verdade construída, na maioria das vezes é só uma performance. Ela permite que a pessoa se sinta super lúcida, super virtuosa, sem precisar mudar uma vírgula na própria vida. É um sentimento bom, mas que não custa nada na prática. Para a gente resumir tudo isso, tem uma metáfora na nossa fonte que é simplesmente perfeita. Imagina assim, a verdade factual, ela é como os trilhos de um trem. É por onde a realidade se move. Já a verdade construída, essa é a história que tenta tomar o controle de tudo. É a história que quer sentar no trono do nosso discernimento, muitas vezes para poupar a gente do esforço de pensar de verdade. E principalmente, do esforço de ter que se transformar. E é com essa ideia que a gente encerra com uma pergunta que fica para reflexão. Nesse mundo de hoje, com essa produção industrial de narrativas, talvez a soberania mais importante a ser defendida não seja de um território, mas a da nossa própria mente. E aí, fica a pergunta no ar. No fim das contas, quem é que está no comando da sua percepção?